Abram a Bíblia de vocês na Epístola aos Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 6. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda nos éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos traga tudo com relação ao esclarecimento, ao conhecimento, ao discernimento, para aplicarmos essa verdade na nossa vida. O que Paulo está falando para os romanos, como também para nós nesta manhã, que o Santo Espírito nos traga a verdadeira lição, nos traga a verdadeira admoestação, nos traga tudo que nós precisamos saber a respeito dessa passagem, para aplicarmos isso na nossa vida, para que possamos ser transformados com essa palavra que não só informa, que também transforma. Para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amém, amém, amém. O tema: justificados pelo sangue. Repetindo: justificado pelo sangue. Para quem ainda não sabe o que significa ser justificado, significa que nós somos perdoados. Deus, através do sacrifício, o sacrifício de cruz, sacrifício de sangue de Jesus, Ele nos perdoa. Ao abrirmos a nossa boca e agora confessarmos de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso libertador, e que a Ele estamos rendidos, a Ele estamos entregues, automaticamente é como se nós estivéssemos vendo Ele agora com uma borracha na mão, apagando todas as nossas transgressões, apagando todas as nossas iniquidades. Esse Deus é amoroso, esse Deus é um Pai zeloso, esse Deus é piedoso. Ele quer exatamente com que cada vez mais compreendemos aquilo que Ele fala
conosco através das Sagradas Escrituras, para que a gente possa manter uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele, uma proximidade dEle, porque próximo de nós Ele sempre está. Somos nós que nos afastamos dEle. Ele permanece do nosso lado. Ainda que a gente pode recusar Ele, Ele teima conosco. Conforme já ministramos em tempos atrás, né? Para quem acompanha, para quem faz as anotações aí, e que tenha o costume de grifar na Bíblia, vocês vão ver que a gente já discorreu aqui na nossa igreja Romanos no capítulo 1 assim, onde o apóstolo nos ensina verdades profundas sobre o sofrimento de Cristo. E por meio do seu sacrifício de sangue na cruz, é que somos justificados e recebemos paz com Deus. Esse mesmo sofrimento gera em nós crescimento espiritual, mesmo em meio às tribulações. A cruz não é apenas, ela não apenas nos reconcilia com o Pai, mas também transforma as nossas dores em esperança e maturidade. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, mais estamos nos blindando das coisas que nos afastam de Deus, das coisas que entram na nossa vida, não é? Nós vivemos, irmãos, em uma época em que muitos se sentem obrigados a provar o seu valor, e a todo tempo. A todo tempo a gente está sendo sabatinado nesse mundo. A todo tempo as pessoas estão querendo ver a nossa capacidade. E nós nos cobramos com relação a isso. O foco está no sucesso, na imagem projetada, em conquistar a aprovação das pessoas, seja através da carreira, das redes sociais, ou dos relacionamentos das quais a gente se envolve. As pessoas são pressionadas a parecer fortes, produtivas e impecáveis, como se a dignidade humana dependesse exclusivamente disso. Assim, a cruz de Jesus revela que o nosso valor não vem da nossa performance, mas do amor de Deus por nós, mesmo na nossa fraqueza. Conforme o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. As pessoas se preocupam muito com o corpo. Nós estamos numa época, numa década, podemos dizer assim, do selfie, do biquinho para a câmera, do culto ao eu. Claro, nos cuidar, temos que nos cuidar, mas às vezes a gente se cuida de uma forma assim, sobremaneira do corpo, e esquece da alma. E Deus já preparou tudo para que nós possamos nos cuidar da nossa alma, porque é essa que vai viver com Ele eternamente. Tudo passa, irmãos, tudo passa, As nossas vontades irão passar, e às vezes muitas pessoas estão perdendo a sua vida por satisfazer a sua vontade.
não compreendendo que o que prevalece nesse momento na nossa vida, para aqueles que conhecem verdadeiramente Cristo Jesus, é a vontade dele que é soberana, não mais a nossa. Claro, nós buscamos cuidar como pais, né, que acabamos de ser aqui homenageados, temos que cuidar cada vez mais da nossa família. Mas ontem, através do conclamo que eu fiz aqui, iniciei aqui hoje o culto, fazendo esse conclamo, para que vocês, né, como família, pais, mães, filhos, se debrucem na palavra de Deus, porque ela vai ficar. Passarão todas as coisas, mas a palavra de Deus é eterna. Se Ele já nos deu a chance de conhecê-la hoje, por que desprezar? Por que não reservar um tempinho nosso, no nosso dia, né? Para que possamos conhecer esse Deus, naquilo que Ele se revela para cada um de nós, mais e mais. Ele espera isso em nós. Por tudo que Cristo já fez por nós, né? Seria tipo assim, um passozinho que nós estaríamos dando a direção dele e apresentando a nossa gratidão. Eu sempre digo aqui que louvar ao Senhor, o maior louvor que nós podemos prestar, não é isso que nós estamos cantando, mas sim, é nos rendermos à sua verdadeira vontade. Quer agradar a Deus? Faça a vontade dele. Vai deixando a tua um bocadinho de lado, porque daqui a pouco é só a vontade dele que você vai fazer. Isso vai se tornar uma prática, né? Um comportamento, um sistema natural nas suas ações e reações, porque você privilegia, você coloca ele no devido lugar que ele tem que estar, em primeiro lugar na tua vida. Na ordem de prioridade de uma pessoa normal, de um cristão, é colocar Deus à frente de todas as coisas. A partir daí, a sua família, o seu trabalho. Por último, vem aí a igreja. Mas se compararmos exatamente todas essas coisas, a gente tem condições de nivelar, que sabemos aquilo que está verdadeiramente acrescentando na nossa vida. Nós não estamos aqui perdendo tempo, muito pelo contrário. Só estamos agora parados e rendidos a cultuar, a homenagear, a reverenciar ao único digno de todo louvor e toda adoração. O nosso trabalho depende dele, o sucesso do nosso trabalho depende dele, tudo vem pela mão dele. E quando nós, né, de uma forma amorosa, entregamos isso para cada um de vocês, é para que verdadeiramente vocês tenham a lembrança de que Deus espera manter um diálogo com vocês, através daquilo que Ele já deixou escrito para cada um de nós. Amém, irmãos? Não dá meia hora por dia, 3 capítulos. Não dá meia hora por dia, né? Quem puder 1 hora, amém. Eu sempre digo para vocês que a minha oração, né, ela tem sido assim: Senhor, permita-me que eu passe 1 hora contigo. Renovando essa oração, permita-me que eu passe 1 hora, um dia contigo, 1 semana contigo, 1 mês contigo, 1 ano contigo, 10 anos contigo, e assim sucessivamente. Permita-me, Senhor, que eu viva a eternidade contigo.
Esse processo é contínuo, irmãos. E Deus, Ele é, esclarecedor, Ele é revelador. Ele vai tirar as escamas dos nossos olhos. Ele vai fazer a substituição do nosso coração de pedra para um coração de carne. Ele vai fazer com que tenhamos um espírito ensinável e não mais um espírito recuso à sua vontade. Amém? A epístola aos Romanos, ela foi escrita por Paulo na cidade de Corinto por volta de 57 anos depois de Cristo, durante a sua terceira viagem missionária. E o objetivo principal era apresentar o Evangelho da Graça, destacando que a salvação ela não vem por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E a própria palavra diz, não vem por obras para que ninguém se glorie. Que tem pessoas dando esmola aí, e já proclamando para o mundo inteiro que deu uma esmola. As pessoas fez alguma movimentação, para a igreja, enfim. E não é por obras, e sim é pela fé. É pela fé que nós somos salvos. E a palavra vai deixando isso cada vez mais claro, mais cristalino para cada um de nós. Paulo, ele aborda a reconciliação entre judeus e gentios, ou seja, entre crentes e não crentes. Quando você lê na Bíblia judeus, você pode ler também crentes. E quando você lê gentios, você também pode ler não crentes. Mostrando que ambos são alcançados pelo mesmo plano divino de redenção. Não existe diferenciação entre um crente e um não crente para Deus. Ele ama a todos. Ele quer a todos. Ele veio para todos, indistintamente. Portanto, não cabe a nós sair aí fora, fazendo recomendação para as pessoas daquilo que a gente ainda nem se acertou. Conforme falávamos aqui ontem, na INC, onde que a palavra de Deus, primeiramente ela é para você, depois é para o teu vizinho. Porque tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus e falam, pessoa de tal deveria estar ouvindo esse tipo de coisa. Mas ouve primeiro, e aí você vai anunciar para essas pessoas. Amém? Examine-se o homem a si mesmo. Naquela época, muitos lutavam com a ideia de merecimento pela lei. Mas Paulo, ele revela aos romanos, como também para nós nessa manhã, que o sofrimento de cruz de Jesus é a prova definitiva do amor de Deus. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, mostrando que a iniciativa da salvação foi totalmente de Deus. Não prestávamos, não éramos nada nessa vida, Para esse mundão éramos o tal, era o bom da boca. Vivíamos em pecado, vivíamos em iniquidade, E Deus já nos amou, como Ele ama muitos que estão aí perdidos nessa vida. Quando nós interagimos com essa leitura, nós observamos aqui que a cruz é a maior prova do amor de Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos resgatar, mostrando que a salvação depende da graça
e não do nosso mérito. Jesus Cristo morreu por nós quando estávamos em pecado. E o seu sofrimento nos garante, nos deu a garantia dessa justificação, ou seja, desse perdão. Ao mesmo tempo da reconciliação, de nos aproximarmos a Ele, de reconhecer exatamente a soberania dEle na nossa vida, não é? E conquistarmos, juntamente com isso tudo, a nossa salvação. Quando nós debruçamos exatamente por uma leitura dessa, nós encontramos diversas revelações que aprofundam mais e mais e mais o nosso entendimento. O entendimento do amor de Deus manifestado na cruz de Cristo Jesus, que são verdades espirituais que destacam o alcance, a iniciativa e os efeitos do sacrifício de Jesus na cruz, por mim, por você, como também pelos seus, judeus e gentios, crentes e não crentes. Às vezes, muitos crentes de hoje estão preocupados em ir lá evangelizar agora a Ásia, o Oriente Médio, e esquece de levar a palavra de Deus para um ente seu, para um parente seu que está se perdendo nessa vida. Tem pessoas buscando interceder para esses países, para uns países distantes, esquecendo de interceder para os que estão próximos de nós, para que venham verdadeiramente ter um encontro com o autor da vida, Cristo Jesus, porque é o único que nos traz vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Primeira revelação sobre o momento perfeito do sacrifício, verso 6. Diz a palavra: porque Cristo, quando ainda nos éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Éramos fracos aqui significa espiritualmente impotentes, incapazes de salvar a nós mesmos. Ninguém tem a capacidade de salvar a ele próprio. Se entregar, sim. Se render, sim. Se reconciliar, sim. Mas quem salva é Cristo Jesus. Claro que sempre nós temos que, nesse contexto, fazer a nossa parte, dar o primeiro passo. Eu sempre comparo aqui Deus como um gentleman, como um cavalheiro, como um Deus que não se intromete. Ao contrário, Ele nos dá primeiramente o livre-arbítrio. Mas em tempo que nós conhecemos a palavra dEle, a gente vai aprender a fazer escolha nessa vida. Nós vamos deixar o que é supérfluo, nós vamos deixar o que é temporário para escolher o que é eterno. Porque Ele mostra exatamente para nós o que devemos escolher. Deuteronômio no capítulo 30. Hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha uma vida. Ele está dizendo exatamente para que a gente escolha a vida. E quem é a vida da nossa vida? Cristo Jesus, o autor da vida, o que é o autor e consumador da nossa fé. Olha tudo que ele passou, olha todo o seu sacrifício, que isso não é historinha que era uma vez. Isso acontece dia a dia na nossa vida. Ao trazermos exatamente os seus feitos na nossa memória, nós vamos deixar de cometer muitas coisas, porque é difícil, quando você vê os feitos do Senhor Jesus, você não parar e prestar um culto a Ele de louvor e adoração.
Louvor que é reconhecer o que Ele já fez na nossa vida. E adorar é dar exatamente a verdadeira importância em tudo aquilo que Ele é. Amém? A seu tempo, aqui revela que a morte de Cristo foi no tempo exato, segundo o plano soberano de Deus. A expressão pelos ímpios destaca a profundidade da graça, pois Jesus Cristo morreu porque não merecia, por quem não merecia. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele morreu por ti. Todo o sacrifício dele foi exatamente para nós não merecedores. E Ele fez isso tudo quando ainda nós nem tínhamos nos acertado com Ele, não éramos nem justificados. Mas Ele nos perdoou, porque Ele nos ama, e nos ama com um amor imedido, imensurável. Não conseguimos medir o amor de Jesus. Amém? Não fomos salvos por sermos bons, mas por sermos amados. E isso nos convida a amar a outros com a mesma graça. O Evangelho não é sobre merecimento, mas sobre misericórdia. E Deus já apresentou exatamente a misericórdia dele para cada um de nós, para que também sejamos misericordiosos com esses que ainda não conhecem a palavra dele, ainda que não vivem a palavra dele. Por isso que mais uma vez eu dei aí um roteirinho para que vocês completem as Sagradas Escrituras uma vez, uma leitura de capa a capa. Eu tenho certeza que quando você chegar em Apocalipse, você já está querendo abrir Gênesis de novo. Porque Deus, Ele vai agir na tua vida, Ele vai fazer com que realmente você tenha fome desse alimento espiritual. Se lermos a Bíblia 10 vezes e 10 modos diferentes, falará o Senhor conosco, porque Ele falará exatamente no dia da qual nós estamos atravessando, seja ele um dia bom ou um dia mau. E a Bíblia é para tudo isso. Tem dias, irmãos, que por melhor que foi, nós estamos infelizes. Algo rouba a nossa paz. E ao aprendermos a manusear essa espada, que é a palavra de Deus, nós estaremos colocando o inimigo no seu devido lugar, sujeitando a Deus. Sujeitai a Deus e repreender o diabo, que ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Cristo morreu por nós no pior momento nosso, e isso nos liberta da culpa e nos enche de gratidão. Sabemos que com Ele nós já estamos justificados, já fomos perdoados. A salvação não é para os fortes, mas para os que reconhecem a sua fraqueza. A cruz é o lugar onde a impotência humana encontra com o poder de Deus. Quantas vezes, ainda que justificados, ainda que perdoados, conforme aquela porquinha que o dono vai e dá um banho nela, deixa ela cheirosinha, quando solta ela vai de novo para o lamaçal. Muitos crentes ainda vivem essa realidade da transgressão, de voltar para o velho homem. Se Deus reconhece a nossa fraqueza, Ele sabe exatamente que nós necessitamos do auxílio dEle para que a gente possa desvencilhar desses pecados, dessas iniquidades que ainda nós cometemos.
basta invocarmos Ele, orarmos a Ele com uma oração totalmente, não é, alienada com a sua vontade. E uma oração dessa está totalmente alienada com a vontade de Deus. Alinhada, não alienada, alinhada com a vontade de Deus. Ou seja, sozinho, Pai, eu não estou conseguindo me livrar dessas coisas das quais eu trago do meu passado. Mas conforme diz a Tua palavra, com o Senhor eu sou mais que vencedor, porque eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Essa oração está alinhada com a vontade de Deus ou não? Você está solicitando. Quando nós solicitamos o favor de Deus na nossa vida, nós estamos homenageando Ele, nós estamos prestando um culto a Ele, porque nós estamos colocando Ele no lugar que realmente Ele merece, porque, não é? Ele é o Todo-Poderoso. Sem Ele, nada podemos fazer. Portanto, tudo eu posso naquele que me fortalece. Com o Senhor, eu sou mais que vencedor. Amém? Segunda revelação, sobre a impossibilidade humana do amor, verso 7. Vejam isso. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. A comparação que Paulo aqui está fazendo mostra que o amor divino é incomparável. O amor de Deus vai muito mais além da lógica humana. O amor humano, ele pode ser, tipo assim, demonstrado, né, por alguém nobre, por alguém de uma determinada importância na tua vida. Aí eu dou a minha vida por essa pessoa. Normalmente a mãe fala assim para o filho: oi? Mas o amor de Deus, ele se entrega por inimigos, porque éramos inimigos dele, e ele se entregou por nós. Éramos pecadores, e ele se fez pecado no nosso lugar. Era para que nós tivéssemos que ter ido para a cruz, mas ele que foi para a cruz no nosso lugar. Vão vendo, irmãos? Vão vendo quantas coisas já nos fez, não é? Jesus por nós, e quanto nós estamos verdadeiramente cultuando Ele, louvando Ele, adorando Ele, não é? Reverenciando Ele, apresentando para Ele a nossa gratidão através de um culto de louvor e adoração. Veja quantas vezes a gente deixa de lado a palavra dele. Por isso, mais uma vez, né? Esse roteirozinho para que cada um de nós possa seguir. Quantos vão dizer: mas eu não tenho tempo. Eu aprendi na vida que a pessoa mais ocupada é que tem tempo para fazer tudo, porque reserva um tempo especial para cada coisa. No plano da nossa vida tem que vir primeiro Deus, depois a nossa família, depois o nosso trabalho e a igreja. Amém? O amor humano, ele é calculado, ou seja, ele tem uma medida certinha, né? Eu vou amar, eu vou entregar minha vida porque é meu filho, ponto. Mas o amor de Jesus Cristo é sacrificial, ou seja, é espontâneo, sem medidas. Tem muitas pessoas que ainda não se perdoaram do que ela fez na vida, mas Cristo já. Tem muitas pessoas que num determinado momento da vida dela fez algo assim que ela não consegue se perdoar.
mas Cristo já te perdoa. Muitas pessoas desesperançadas nesse mundo, né? Com vergonha de Deus, porque fez algo assim que ela não se acha digna de perdão, mas Deus perdoou. Ele sabe exatamente observar o tempo da nossa fraqueza, sabe que somos fracos, somos falhos. Mas isso não quer dizer que por termos essa natureza pecaminosa devemos ficar afundados no pecado, tendo isso como desculpa. Por isso que ao conhecer a palavra de Deus, receberemos informações necessárias para nos brindarmos disso tudo que está aí fora, para continuarmos com essa alegria, a verdadeira alegria, não aquela coisinha do prazer cronometrado, né? 10, 15 minutos, meia hora no máximo, e olha lá, né? Das quais muitas pessoas estão buscando aí. A salvação, ela não é uma recompensa por bondade, mas um presente para quem reconhece a sua necessidade. Isso nos chama a uma humildade e gratidão. Deus, Ele não espera que sejamos bons o suficientes. Ele nos ama no estado que nós estamos aqui e agora. Olha que maravilha! A cruz revela um amor que ultrapassa qualquer padrão humano. Cristo não morreu por quem merecia, mas por quem precisava. E isso nos desafia a amar sem esperar o retorno. Às vezes, né, a pessoa faz alguma coisinha para a outra, já está aguardando a gratidão. Isso é do ser humano, esperar coisas em troca, né? Terceira revelação, sobre a prova do seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Verso 8. A cruz é a maior prova do amor de Deus. Não apenas palavras, mas ação concreta. Nós sabemos exatamente de todo o ministério de Cristo Jesus, que, conforme eu sempre digo aqui, Ele cumpriu cabalmente a sua missão. Ele nasceu por nós, Ele viveu por nós, nos ensinando, né, os passos das quais nós devemos seguir. Substituiu o nosso lugar de como pecador, porque todos os nossos pecados caíram sobre os seus ombros. Ele foi condenado pelos nossos pecados, Ele foi à cruz pelos nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou e já está se preparando para voltar para cada um de nós. Conhecendo isso, né, sabendo exatamente de tudo isso que Ele fez por nós, não são apenas palavras, mas foram ações que Ele desenvolveu na nossa vida. Não foi apenas o que está escrito. Olha onde que você estava e onde que você se encontra hoje. Quantas coisas erradas que a gente fez nessa vida, não é? E que hoje Deus nos chama exatamente para essa reconciliação, para essa aproximação com Ele. Porque aqui Ele está, como diz a palavra, Ele passeia pela a igreja. Ele está adentrando aí agora na tua mente, no teu coração, mostrando exatamente o que você era e o que você é hoje. Deus não esperou que fôssemos bons ou merecedores, Ele agiu enquanto éramos pecadores. A morte de Cristo é a evidência suprema do amor de Deus, planejada de eternidade a eternidade.
nós fomos escolhidos por Deus para sermos eternos com Ele. Nós não podemos perder essa eternidade através das maus escolhas que a gente produz nessa vida. A paz que ultrapassa a nossa compreensão, ela nos invade quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Como também somos incomodados no seguinte instante, no minuto, no segundo instante, né? Quando estamos pisando na bola, porque o Espírito geme com gemidos inexprimíveis a nossa causa, tipo, não é? Você não é mais para essa vida, você não é mais para esse tipo de prazer, não é? Volte para Deus, volte exatamente a manter com Ele essa paz que ultrapassa a sua compreensão. Trevas não tem mais lugar na tua vida. Você já está debaixo da maravilhosa luz. Você já está, não é, sobre a direção de Cristo Jesus na tua vida. O amor de Deus não depende de circunstância. Mesmo quando não sentimos, Ele já foi todo provado para nós na cruz de Jesus. A salvação é a iniciativa divina, e isso nos livra da culpa e nos convida a viver com gratidão e humildade. Somos chamados a responder com fé e entrega, não é? Se Deus nos amou assim, devemos amar com graça e sem exigir a perfeição dos outros, porque é fácil eu cobrar o posicionamento das outras pessoas, mas eu não ter mudado absolutamente nada. Só o fato de eu cobrar o posicionamento das outras pessoas, esquecendo de mim, mostra que eu não mudei em nada. Mateus no capítulo 7, verso 1, você será julgado da maneira que você julga as pessoas. Com Deus nós não podemos ser hipócrita, achar que o outro é totalmente errado, e ainda que nós não consertamos a nossa vida. Percebe, irmãos? Somos chamados a responder com fé e entrega. Se Deus nos amou assim, devemos amar com graça e sem exigir perfeição dos outros. A cruz nos ensina que o verdadeiro amor, ele age mesmo quando não há reciprocidade. Mas aquela pessoa é ingrata, eu fiz um monte de coisa para ela, ela nem me deu um obrigado. Não espere isso das pessoas. Conforme diz a própria palavra, né, que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Se você está fazendo exatamente a bondade, se você está utilizando desse fruto de bondade para com as pessoas, dessa benignidade, desse fruto de benignidade para com as pessoas, não espere nada em troca. Deus vê tudo, sabe de todas as coisas, sabe exatamente cada movimento que você faz para os outros, para a obra. Enfim, nada escapa aos olhos do Senhor. É Ele o recompensador, é Ele o galardoador. Quarta revelação, sobre a justificação e libertação da ira. Diz a palavra logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Cristo é a base da nossa justificação e segurança por toda a eternidade. A ira mencionada é a justa reação de Deus contra o pecado, da qual somos poupados por causa da obra de Cristo. Conforme eu falava, né? Eu estava lá semana retrasada no meu barbeiro,
Aí chegou um senhor, dono do mundo, milionário, cara, entende? Porque colocou ali, no tempo que nós conversamos, todas as construções que ele fez na cidade, mostrou para mim os lugares aonde que ele tem casas para venda de 1 milhão cada uma, tinha 4 ali só naquele local, né? Aonde que ele ia construir, mas não sei o que, contando um monte de vantagem, né? E sempre quando eu falava com ele, mas o senhor está bem de vida, né? Mas o senhor está bem de vida, né? Entendeu? Em determinado momento eu falei, eu fui você ontem. Não com a tua fortuna, mas com as tuas más escolhas. Eu tenho a impressão que quando eu voltar no Nico lá, depois que eu saí, ele ficou ainda, né? O meu barbeiro, ele deve ter me injuriado. Tudo que você falou aqui, passou falando aqui, eu fiz. Mas glória a Deus, hoje eu sou pastor. Deus me encontrou no meio desse lamaçal, em outras palavras, que você está vivendo. E a ira, a mão de Deus está pesando sobre a tua vida e você nem sabe disso. Mas como? Como a mão de Deus? Eu faço isso, eu faço aquilo, não por obras, para que ninguém se vanglorie, mas sim por fé. Ele deve ter me matado a hora que eu saí dela, com certeza. Vou saber no meu próximo corte. O sangue de Cristo é a base da nossa justificação. E segurança para toda a eternidade. Não é um tempo, né, prévio, um tempo curto, muito pelo contrário, é eterno. A ira mencionada é a justa reação de Deus contra o pecado, da qual somos poupados por causa da obra de Cristo Jesus. Não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo Jesus. Se Deus nos justificou, nos perdoou, quando éramos pecadores, quanto mais agora como filhos, podemos confiar que seremos salvos da ira vindoura. Quando estávamos lá naquele lamaçal, quando estávamos lá naquela treva, Deus já nos perdoou enquanto éramos criaturas. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo Jesus, nos entregamos verdadeiramente a Ele. Senhor, eu me arrependo de todos os meus maus feitos, Pai. Eu entrego agora, Senhor, a minha vida nas Suas mãos. Me conduz, Senhor, para onde quer que o Senhor queira. Justificado estou, perdoado fui, e já estou num processo de salvação. Deus, Ele já me justificou, Ele já me perdoou, porque antes eu era criatura, hoje eu sou filho. A partir do momento que eu me entreguei para Jesus, automaticamente eu sou inserido na família de Deus. Eu não sou mais uma simples criatura, ao contrário, eu sou participante das heranças de Deus, heranças imarcessíveis, inquebráveis, solúveis, intermináveis, nunca acabam, heranças incorruptíveis. A corrupção não toma mais conta do meu ser, porque o que eu herdo de Cristo, o que eu herdo do meu Senhor, são coisas eternas e não mais temporárias, essas coisas que vão acabar. Hoje você adquire eu nem sei, o iPad, o meu não é nem iPad, o meu é Samsung, tá? Mas você adquire um iPad. É isso que fala? É iPad mesmo, hein? É? iPhone. Deve estar no 16. Já está saindo o 17. Tem pessoas morrendo na fila para pegar o 17. Já cotovelando para pegar o 17. Vai ser substituído pelo 18. Pelo 20. Pelo 21. Vão enferrujar, vão acabar, vão ser superados.
Se enverede exatamente para aquilo que é eterno na vida de vocês. Tudo isso vai passar. Passarão céus e terra, mas a minha palavra será eterna. A salvação, ela não é parcial, ela é completa. O crente pode viver com segurança espiritual, sabendo que não enfrentará condenação. A salvação é segura porque está fundamentada no caráter imutável de Deus. Ele não muda. O que ele foi ontem, né? Ele está sendo hoje e será por nós eternamente. O Evangelho, ele não é apenas sobre o passado. Em outras palavras, né? O pecado e o perdão, mas sobre o futuro, arrependimento, livramento e salvação. Isso nos dá a firme esperança. A cruz é o escudo contra o juízo, e isso nos chama a gratidão e a missão, não é? Anunciar esta mensagem aos que ainda vivem sobre uma total condenação e nem sabem. Muitas pessoas estão condenadas, estão mortas nessa vida, como também na vida vindoura, e não está sabendo. E a quinta revelação, sobre a reconciliação e exultação, em outras palavras, a alegria, dos versos 10 e 11. Verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, éramos pecadores, éramos imprestáveis, né? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Cristo vive por nós, e com Ele nós temos vida e vida em abundância. Deus, Ele nos reconciliou quando éramos inimigos, quanto mais agora, né, que somos amigos. A reconciliação é um ato histórico. A salvação de Cristo pela vida é uma realidade presente que nós devemos buscar aqui e agora. Eu sempre falo que a eternidade já começou na nossa vida. A eternidade é hoje, irmãos. Porque se começarmos a fazer as boas escolhas, escolhermos exatamente através da vontade de Deus, seremos eternos com Ele. Isso já começou agora na nossa vida. O reino dos céus já está implantado para que nós possamos vivê-lo. O crente, ele vive hoje em segurança porque está unido a Cristo. Devemos viver com alegria e reverência, pois estamos no porto seguro da graça. A salvação é a obra de Deus do começo ao fim. Portanto, o crente deve descansar na obra já consumada e viver em resposta a essa graça já concedida para cada um de nós. A vida cristã é sustentada pela vida de Cristo e não por esforço humano. E o verso 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. A reconciliação não é apenas uma doutrina, mas uma experiência que gera alegria e comunhão com Deus. A reconciliação é o fundamento da nossa alegria em Deus, não por apenas bênçãos recebidas, mas sim por tudo aquilo que Deus é. A reconciliação é o ponto
mais alto, é o ponto culminante de toda a obra redentora de Cristo Jesus. E gloriar-se em Deus é a resposta natural de um coração transformado. Quem foi reconciliado não vive mais em medo, mas em louvor e serviço para a Igreja de Cristo Jesus. O crente, ele é chamado a viver com entusiasmo espiritual, refletindo a paz que recebeu. O crente pode viver com segurança, sabendo que está em comunhão com Deus. O crente não apenas evita o juízo vindouro, mas entra na alegria da comunhão com Deus. E isso deve moldar a nossa vida devocional e a nossa missão para com Ele. Conhecer a Sua palavra, conhecer essa verdade que nos liberta, essa verdade que nos transforma, esse conhecimento que nós vamos adquirir, primeiro para aplicar na nossa vida, como também na vida dos nossos. Termos, não é, a escolha que Deus nos aconselha a escolher, fazermos a vontade dEle e não mais a nós. Concluindo, fomos amados no pior estado possível. Isso nos revela a profundidade da graça. Pare de tentar merecer o amor de Deus. Você já foi amado no seu pior estado. Fomos justificados pelo sangue de Cristo. Isso garante nossa segurança eterna com Ele. Isso liberta da culpa, da autossuficiência e da comparação. Fomos reconciliados com Deus. Isso transforma o nosso presente e futuro. Já sabemos para onde estamos indo. A eternidade já nos alcança a partir do momento que estamos fazendo a vontade de Deus e não mais a nossa. A vida com gratidão e humildade, né? Nós temos que viver exatamente essa vida sabendo que esta nossa nova identidade, ela está firmada no favor imerecido, ou seja, na graça de Cristo Jesus. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Hoje você ouviu sobre um amor que não espera que você possa melhorar para poder agir, para que esse amor haja na tua vida. Um amor que te encontrou quando você estava fraco, perdido e inimigo de Deus. Esse amor tem nome: Jesus, Jesus, Jesus. E Ele não apenas morreu por você, mas Ele vive para te salvar. Hoje é o dia da reconciliação. Não há pecado que o sangue dele não possa limpar. E não há distância que o amor dele não possa alcançar. Volte-se a gloriar em Deus. Volte a viver como filho, não como um fugitivo. Deus está te chamando para uma resposta. Não apenas para entender, mas para que você possa se render. Não apenas para que aumente o teu conhecimento, mas que você viva essa verdade que irá transformar a tua vida como um todo. Trará coisas que você nem imaginou, alegrias das quais você nunca provou. Que isso tudo é encontrado no verdadeiro amor do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por essa epístola de Paulo aos Romanos, nesse capítulo 5, onde ele está mostrando que nós já estamos justificados. Assim como ele mostrava para os romanos daquela época, ele mostra também para nós nessa manhã que já estamos perdoados por Ti, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, porque mesmo não prestando para nós, não prestando para esse mundo, não prestando para Ti, o Senhor nos amou. E nos amou com um amor indizível, com um amor incondicional. O Senhor não colocou condições para que nos amasse. O Senhor não esperou a nossa melhora para que nos amasse. O Senhor nos amou antes mesmo de todas as coisas. E conforme diz a sua palavra, em 1 João, no capítulo 4, verso 19, nós só o amamos porque o Senhor nos amou primeiro, dando prova desse amor, se tornando sacrifício no nosso lugar para que, de certa maneira, os nossos pecados fossem apagados, fossem perdoados e nós fôssemos verdadeiramente justificados pelo Teu sangue vertido na cruz, pelo Teu sacrifício de cruz. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Queremos render essa homenagem, prestar esse culto de adoração a Ti, a cada ação da nossa vida, Senhor. Não em forma de rito, mas de um verdadeiro agradecimento para o Senhor, o único digno de todo louvor e toda adoração. Muito obrigado, muito obrigado. Em Seu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.